Rapaziada, e o ano começa, ano novo, né? Para muita gente o ano só começa depois do carnaval, mas apesar do ano ser novo, as notícias não são tão novas assim. O STF mais uma vez aparece aí nas manchetes, agora porque o Alexandre de Moraes afirmou aí que houve um vazamento, que servidores teriam acessado ilegalmente as informações dele, da mulher dele, dos parentes do Toffoli, das empresas e divulgar essas informações. Então ele simplesmente incluiu essas pessoas, esses servidores, no inquérito das fake news e mandou a Polícia Federal investigar. Muita gente está criticando justamente porque estamos falando ainda daquele inquérito que começou lá em 2019, um inquérito sigiloso, que até hoje não teve fim. E alguns vão afirmar que isso se trata de uma arma política utilizada pelo STF toda vez que eles se sentem ameaçados por alguém. Então, no meio desse escândalo aí do Banco Master, dos contratos da esposa do Alexandre de Moraes, do resort que seria da família do Toffoli, agora o STF parece iniciar uma investida contra os auditores da Receita Federal. Mas, para a gente ouvir um pouquinho mais sobre isso, Carcará, eu queria que você desse sua opinião aí sobre tudo isso que está acontecendo. Você acha que faz sentido? É normal? É do jogo democrático? A justiça está acontecendo? O STF é o nosso Supremo Tribunal Federal, ou seja, os guardiões da Constituição e da Justiça estão defendendo o Brasil, Carcará, com essa atuação? Meu amigo Eric, meu amigo, desculpa, Miquel, o que acontece, cara? O público chegar agora não vai entender nada. Quem não está acompanhando esse caso não vai entender o que está acontecendo. Então, eu mesmo tinha que fazer uma junção de tudo para as pessoas saberem o que está acontecendo hoje, porque isso vem de um desenrolar do caso Master, investigação, arapongagem, Dias Toffoli, resort, dinheiro para lá, dinheiro para cá, escritório de familiares. E nessa bagunça toda, nesse inferno jurídico que é o nosso país, a Polícia Federal entrou no jogo e contratou uma empresa cujos fundadores é do Mossad. E esses caras foram lá e mostrou tudo. Quando chegou o resultado, aí o STF pirou. Peraí, cara, vocês contrataram o Mossad para nos investigar? Então vou fazer agora um inquérito para descobrir o que o Mossad descobriu. No pau da barraca é essa confusão que está rolando no Brasil. Ou seja, os caras não querem aparecer para o público, eles achavam que estavam no mundo onde nunca ia chegar para eles, fazer o que queria, ninguém podia saber, ferindo o estatuto do funcionarismo, né, cara, que diz que tem que ter o quê? Transparência nas ações. Aqui no Brasil não, o cara quer que seja secreto as ações. Ou seja, quem tem que ter faina secreta é serviço secreto e não judiciário, nem seus integrantes, cara. Então vamos lá, eu vou tentar. Vou demorar, tá? Mas vale a pena a pessoa escutar. Primeira coisa, teve a reunião teve a operação chamada Operação Compliance Zero, ou seja, foi a operação para investigar quem estava envolvido com o Banco Master. Olha só como a confusão começou aí. Aí conversa vai, conversa vem, aí começaram a chegar onde? No Dias Toffoli, no senhor ministro Dias Toffoli, depois no resort, depois o caso do avião que ele foi assistir jogo, depois o advogado do cara que estava com ele, que também era do pessoal do PCC. Rapaz, um inferno esse negócio. A Polícia Federal, quando viu que tinha que quebrar o sigilo desse cara do Banco Master, não tinha condições técnicas. Aí eu me pergunto, por que ela não procurou a BIM, o Serviço de Inteligência do Exército, da Marinha, da Força Aérea, do Ministério da Defesa, que esses caras recebem aí 130, 140 bilhões por ano para manter uma máquina, na hora que precisar, eu acho, tá nativa, né? Não. Foi procurar o quê? Uma agência de inteligência que trabalha com criptografia avançada israelense. No pau da barraca é isso. Para quem não sabe, quando um agente secreto do Mossad vai para a reserva, primeiro ato contínuo desse camarada é abrir uma empresa de inteligência, de segurança, de assessoramento, para vender armamento. No batalhão toneleiro, no CFN, é o ano todo esse pessoal aparecendo lá querendo vende tudo. De disco voadores, aves espaciais, a criptografia, a porra toda. Quem quiser comprar, que compre. E os caras se garantem, tá?
Vamos lá. Então aconteceu isso aí, por causa da operação Compliance Zero, para descobrir esse tumulto desses bilhões e bilhões que o Banco Master estava usando da máquina pública. Então a Polícia Federal fez o certo. Pô, meu irmão, vou chamar quem tem condições. Chamou. Feito isso, teve aquela reunião dos ministros. Caraca, é o Toffoli, não é, não sei o que mais lá, blá, blá, blá. E gravaram e fizeram a gravação da reunião. Vocês sabem disso, né? O negócio é complicado, cara. Resumidamente, um dos ministros, gravaram os ministros na reunião, porque um para culpar o outro. Aí falaram que foi o Toffoli, outros falaram que não foi. Onde é que eu quero chegar? O STF tem um presidente chamado... Mano, o presidente do STF, me esqueci o nome dele, aquele senhor lá. Resumindo, o presidente do STF, ele mostra para o público que ele não lidera ninguém. Ele não lidera. E que o papel do ministro do STF, do presidente, é só para acumular mais funções. Ou seja, eu sou o presidente da vez. Acho que a cada 2 anos eles colocam lá, não é isso? Aí o cara assume como presidente, mas ele não tem liderança. Na hierarquia vertical, ele não manda em ninguém. Ele só fala assim, amanhã tem reunião, pronto, só isso. Ou seja, ele faz administração, ele não lidera. Ninguém deve respeito a ele. É isso que eu estou observando. Porque estou olhando pelo lado militar. Porque numa unidade militar, você tem uma reunião no início da manhã, tem uma no final da tarde para saber como é que foi o expediente, se alguma coisa saiu fora do normal, se alguém está precisando de alguma coisa, se teve violação da hierarquia, se teve algum trauma de indisciplina, se alguma tropa está precisando de material para você distribuir as ordens. Não existe isso. Deles reunir, senhores, hoje a rotina é essa, vamos fazer tantas audiências ao vivo, tem esse caso aqui para a gente... Não, acho que não é assim. Cada qual faz o que quer e reúne, um grava o outro. E nessa brincadeira, cara, ninguém confia em ninguém. E nem o presidente manda em ninguém, isso que eu estou vendo. Porque se um ministro faz o que fez o seu Dias Toffoli por conta própria, e os outros 10 não chamam ele para conversar e aperta, porque no meio militar a gente faz isso. Pô, meu irmão, tu tá fazendo merda, tá brigando no meio da rua, tu tá andando em puteiro, tu tá dando papo pra vagabundo, tu tá se desviando, a gente já vai lá e aperta. Porque ninguém quer que o nosso meio seja contaminado. Pelo que eu tô vendo, no STF, tipo assim, cada ministro é um presidente independente. E o presidente, que é o seu Edson Fachin, ele simplesmente não manobra com ninguém, ninguém tem responsabilidade de dar para ele ciência do que está acontecendo. E isso, a prova disso é que nessa reunião que ele fez com todos os ministros para saber o caso do Dias Toffoli, do Moraes, não sei o que mais lá, um gravou o outro, cara. Ou seja, de respeitar o presidente, ele mesmo foi gravado. Aí vamos lá, esse foi o trauma desse tudo. Aí o Alexandre de Moraes, o que é que ele fez? Quando ele viu que nessa operação Compliance Zero, quem foi usado foi o Mossad, ele, peraí, pô, esse pessoal é do Mossad, eu conheço, porque ele já foi já foi secretário de Segurança e ministro da Justiça. Eu conheço esse pessoal. Pegou. E ele não está errado não, vou explicar por quê. Quando você chama uma agência de inteligência que trabalha com criptografia avançada, ela consegue ir nos arquivos que está na nuvem, cara, eles acessam. E outra coisa, vou só dar um bisu aqui para quem não entende. Os arquivos que estão na nuvem, os donos quem é? É o dono da Microsoft, é o dono da Google, é o dono... Esses caras sabe o que é que eles são? Judeus. Eles são judeus. E tem mais. Eles são judeus e o nosso poder político atualmente, o governo, faz questão de mostrar que não gosta dos judeus, que não gosta dos israelenses, inclusive manifestaram isso no carnaval, fazendo sarcasmo com quem? Com os cristãos e com a família cristã, que a base é o quê? Hebraico-cristã. Aí o cara, caraca, o nosso inimigo que nós odiamos os cristãos, odiamos os judeus, eles que nos investigaram, abriram o inquérito. Por quê? Porque quando você quebra o sigilo bancário do Vorcaro, do Daniel Vorcaro, ele não vai ver só a conta, não vai ver só o saldo financeiro, ele vai ver mensagem de todo mundo, cara. E tocou o inferno, cara. Agora a pergunta é, o que foi que esses caras viram, meu irmão? De mensagem de familiar, de amigo, do 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 amigo, não sei de onde, não sei quem, do PCC. O PCC que eu falo, tanto pode ser o PCC chinês como o PCC paulista. Porque tem 2 caras aí, 2 empresários querendo dedurar o STF, vocês sabem disso.
Aí tocou zaralho. Aí foi aberto um inquérito e mandou investigar quem foi que quebrou o sigilo da família deles e tudão. Isso tocou o inferno, cara. Aí vamos lá, o próximo passo. A Polícia Federal, o Xandão abriu um inquérito, chamou a Polícia Federal para apurar. Quando o Xandão mandou, o ministro Alexandre de Moraes, carinhosamente chamado de Xandão, ele mandou a Polícia Federal apurar, fazer o inquérito, e envolveu o nome de todos os ministros. Ó, apura qual ministro está envolvido. Aí, confusão de novo, porque os ministros não gostaram deles ter entrado no inquérito sem ter tido autorização. Tipo assim, ó, tá aqui, são os 10 ministros, investiga todo mundo aí o que é que foi investigado sobre eles, da família inclusive. Ou seja, mais dados da família e do ministro só irão buscados pela Polícia Federal. Ela vai usar o quê? A empresa do Mossad novamente. Aí piorou, cara. Piorou a situação. E o PGR também entrou na confusão, porque ele falou, meu irmão, ele que falou, meu irmão, temos que investigar quem investigou a gente. O pau da barraca foi isso aí. A Receita Federal foi chamada, ó, a família do PGR e o PGR não foram quebrados o sigilo. Aí eu pergunto, e onde é que entra o COAF nessa situação? Porque o COAF, ele sabe mais, senhores, em termos de transações financeiras do Brasil, picaretagem, mutreta, tudo que você possa imaginar, ninguém no planeta sabe mais dos brasileiros do que o nosso COAF. O COAF é o Mossad da Receita Federal. Agora que eu vou falar uma coisa para vocês interessante. Se a Receita, os profissionais da Receita Federal ajudaram a quebrar sigilo, esse pessoal do Mossad também, mas quem manda na Receita Federal é o governo federal, não é o STF. Quem manda na Receita Federal é o ministro da Fazenda, o Haddad, que é assim com o Lula. Então, por conclusão, podemos dizer que foi o Lula que mandou investigar o pessoal do STF. Será que tem fundamento isso aí? Eu não acredito que o ministro da Fazenda, o governo, a Polícia Federal, não sei de nada, eles fizeram por conta própria. Toda ação de investigação, ela tem que ser provocada por uma autoridade superior. Isso é fato. Ninguém lá da Receita Federal, vou investigar o Flávio de Moraes, a família, porque eu achei, não gosto dele. Não é assim. É por isso que fica aí nas mídias aí, vários youtubers dizendo que o Lula está por trás de tudo para derrubar algumas figuras do STF para colocar outros. E você olhando pelo lado das coisas, deu, cara, peraí, meu irmão, se a Receita Federal entrou, quebrou o sigilo desse pessoal e passou os dados, mas alguém tem que dar ordem, e não vem do STF para investigar ele próprio, vem do governo federal. E a Polícia Federal é subordinada também ao Lula, e o ministro da Justiça também. É por isso que está essa briga. Pô, o Lula está por trás? Não está? Bom, eles vão chegar a uma conclusão, isso aí vai prejudicar as eleições. Em que sentido? Da população não confiar mais no STF, cara. Esse que eu fico triste, porque a instituição ela não tem culpa pelo comportamento dos seus integrantes. É mesmo que você falar mal do Exército, da Marinha, da Força Aérea, porque você não gosta do general A, B ou C. Você não pode confundir as coisas. E nós precisamos de uma Suprema Corte que não seja levada para bala comum. Não podemos aceitar isso. Aí nós temos aí quem agora? O seu Fachin, que tem condições como presidente moralizar a corte. Temos o Fux, que nunca se envolveu muito nessas bagunças aí. Temos o André Mendonça, que é um cristão evangélico que se tornou-se ministro da corte. E temos o Marcos Nunes, que pode também, esses quatro aí, fazer um andamento para moralizar a corte, cara. Porque tá brabo o negócio, tá? Isso vai refletir nas eleições. Tá certo, camarada? Então, isso aí, mas eu volto para mim de novo, que eu vou completar, vou passar a palavra aqui para o Vilas Boas, para ele também complementar, porque é um saco de gato isso aí. Ou seja, resumidamente, o STF está com medo de quanto eles foram expostos, tanto para o governo israelense, para o governo Lula e para as outras entidades que eles não acessam mais, porque essa empresa que foi chamada, ela pode mandar os dados para quem quiser, inclusive para políticos. Entendeu, senhores? É isso aí. O Carcará levantou um ponto muito interessante aí, né? Se houve um vazamento dentro da Receita Federal, dentro do COAF, você tem que olhar ali quem são os responsáveis por esses órgãos. A gente realmente tem o Haddad ali
como ministro, o ministro da Fazenda, sendo responsável pela Receita Federal, e aí o questionamento fica, será que o Haddad sabia desse vazamento ou não? A Receita Federal até já se pronunciou a esse respeito, falou que vem havendo aí um trabalho dentro da Receita para monitorar os acessos dos servidores e que esses acessos eles têm registro, né? Então, se alguém acessa o perfil de um cidadão, de uma empresa dentro do sistema da Receita Federal, isso dá para ser percebido. E aí a Receita Federal, inclusive, falou que nos últimos anos veio aí punindo algumas pessoas e afastando outros que estariam, sim, fazendo acessos indevidos. Só que o sindicato dos auditores fiscais, também se pronunciou agora nesse caso, porque em 2019 o Alexandre de Moraes fez a mesma acusação contra membros da Receita Federal. 2 auditores chegaram a ser afastados por um tempo e depois simplesmente foram reintegrados porque não havia provas. Eles foram colocados nesse inquérito das fake news, um inquérito sigiloso, assim como esses 4 servidores agora, que ninguém sabe exatamente o que está acontecendo, quem é responsável, e ainda gera essa desconfiança. Será que o governo federal está vazando as informações para poder descredibilizar o STF, para derrubar um ministro, para poder o Lula indicar mais de um ministro ao STF nesse exato momento? Essas questões vão ficando e a situação se agrava ainda um pouquinho mais, comandante Vilas Boas. Quando a gente percebe que não é só a questão da Receita Federal. Nós tivemos agora o caso com o próprio Glauber, onde alguém da ABIN vazou uma informação importantíssima, né, que é a identidade dos seus agentes, para a imprensa. Nós temos os ministros sendo grampeados numa reunião interna, onde só teriam ministros, e também agora os ministros estão com medo da Polícia Federal, que, segundo alguns interlocutores dentro do STF, os ministros estão preocupados da Polícia Federal estar vazando informações diretamente para a imprensa. A exemplo do que foi encontrado no celular do Borcaro, que foi enviado diretamente para o Fachin, a imprensa ficou sabendo de imediato. Houve aí também esse suposto dossiê que a Polícia Federal estaria preparando contra o Alexandre de Moraes, que também chegou alguma informação para a imprensa. Então fica essa preocupação. Será que no Brasil não existe mais sigilo? Não existe mais aí nenhum tipo de controle por parte dos agentes públicos sobre o que chega de informação para a imprensa ou para outros órgãos? Ou simplesmente a gente tem aí pessoas, servidores que, tendo acesso a informações sensíveis e sabendo que aqueles que deveriam tomar a atitude, tomar a decisão para fazer a coisa funcionar do jeito certo, eles vendo que não adianta entregar para o ministro da STF, não adianta entregar para o Procurador-Geral da República, vamos jogar tudo na imprensa. Parece que é isso que está acontecendo, um verdadeiro Wikileaks brasileiro focado no STF. Você acha que isso é normal, comandante Vilas Boas? Você acha que isso é saudável para o Brasil? E se isso acontecesse, por exemplo, dentro do âmbito militar, operações da Marinha do Brasil começassem a ser vazadas, divulgadas, documentos internos, porque o capitão, o tenente, o sargento não confia no almirante que comanda aquela unidade. Isso faria sentido para o senhor? Bom, Miquel, o assunto é deveras interessante, né? Até para falar, tem uma charge circulando por aí que é interessante demais, né? Ela mostra um juiz falando com algum funcionário dizendo justamente isso, né? Você sabe que vazar informações sobre atos ilegais sendo cometidos pelo STF é ilegal? Então, isso dá a tônica do que vem acontecendo disso que você acabou de explicar aqui no Brasil, né? São várias camadas, né, de problemas de inconstitucionalidade, de aberturas de procedimentos que extrapolam o que está justamente na Constituição, que no passado, não tão distante assim, mas em 2019, da onde se remete o tal do inquérito das fake news, foi votado pelo STF como sendo uma medida arbitrária, mas que se justificaria contra os ataques dos movimentos dos conservadores, do bolsonarismo, que estava tomando proporções muito grandes. E agora, o que a direita veio falando durante todos esses anos sobre todas essas arbitrariedades e inconstitucionalidades que foram sendo legitimadas, foram sendo tomadas como normais, é que um dia a conta chegaria, porque o sistema ele ia se virar contra a sua criatura e aí existiria justamente o que a gente fala aí vulgarmente no fogo no parquinho, né? Que é o que está acontecendo justamente agora. Quando o Miqueias toca nesse assunto,
essa dupla tem um potencial absurdamente explosivo, que é a Polícia Federal, que é o órgão de investigação federal, e a imprensa. Essa mesma imprensa que se justificava tudo que foi feito durante todos esses anos, que era uma justificativa contra o bolsonarismo, agora ela cai na real e vê o que está acontecendo e começa a fazer esses vazamentos seletivos de informação, que aconteceram, Miquéias, nos anos passados do governo Bolsonaro. Só que agora o sistema começa a se autodefender. Um processo chamado na biologia de fagocitose. As células começam a se comer entre elas mesmas para defender os seus interesses. Então, esses grandes atores aí, governo federal do presidente Lula, Polícia Federal, STF, com as suas diversas facções, grupos divididos ali dentro, imprensa, começam a se rearticular e começam a dizer algumas tônicas do que está acontecendo agora. Basta lembrar na questão da imprensa, né, toda a questão do Banco Master, ela veio à tona por conta de uma jornalista, né, que é a Malu Gaspar, que ela foi, a princípio, né, o canal que foi utilizado para ter o acesso privilegiado a todo esse tipo de informações, que continua tendo agora, né? E aí o caso Banco Master parece que ele ganha novas proporções, porque agora, no final de semana, a gente vê toda essa problemática relativa aos funcionários auditores da Receita Federal. Só que no pé de tudo isso, eu vou voltar de novo a falar, justamente estão as arbitrariedades tomadas por conta desse inquérito das fake news, né? E lembrando que esse inquérito foi aberto em 2019, tá? Todo inquérito dessa proporção, ele deveria ter um prazo de validade muito curto, com uma ou duas extensões do prazo, mas o que a gente viu desde aquela época, quando o ministro Dias Toffoli praticamente conduziu e a votação caiu para ser o relator desse caso em cima do ministro Alexandre de Moraes, é que esse processo ele está aberto indefinidamente como uma autoproteção, uma autoblindagem da corte, que se viu ameaçada e que pega a todo momento essa questão que foi avocada irregularmente, baseada num regulamento interno daquela corte, e basicamente que a gente vê situações como essa, onde um ministro da corte que absorve e, por ofício, por meio oficioso, determina uma instauração de um inquérito na Polícia Federal. Então, quando era para ser justamente o oposto, era para que algo viesse incitando uma questão via PGR ou via Polícia Federal para que a corte assim o fizesse. Mas a questão, a gente se volta de novo ao que aconteceu no 8 de janeiro, onde o ministro ele é acusado, ele é acusador, ele é juiz, ele é promotor, ele é todo mundo numa mesma figura. Então, o ministro, de forma unilateral, toma ações desse tipo de coisa, né? E aí causa, como vem causando agora mais recentemente, desconforto dentro da própria corte. Porque mesmo eles, os 11 ministros, os 10 agora sem o Barroso, eles já estão começando a se criticar. E a gente que está percebendo é um racha dentro do próprio STF, baseado nas conduções tomadas aí de forma arbitrária pelo ministro Dias Toffoli e pela ministra Alexandre de Moraes. Então, nesse caso especificamente, vamos falar realmente se houve o vazamento de informações sigilosas que, de acordo com a Constituição, por mais que não fale nem em proteção em sigilo fiscal, mas é uma cláusula pétrea onde se entende que realmente deveria haver a proteção desses dados. Mas o ministro que tem a sua posição, que ele não tem foro privilegiado, nem os seus familiares, se fosse o caso da Polícia Federal abrir um inquérito realmente quanto isso, esse caso estaria justamente na primeira instância e nunca diretamente no STF, onde sobre a proteção do sigilo judiciário toma ações de forma unilateral como essa. Então o caso é uma sucessão de erros, né? Mas que basicamente eles foram sendo acumulados quando a própria corte se viu inalcançável fazendo o que ela queria fazer do seu agrado, da forma que ele muito bem lhe dizia. E agora os contrapesos, né, da Polícia Federal, dos interesses escusos que a gente está citando aqui do presidente Lula, da imprensa, velha mídia ou nova mídia, começam a aflorar e dizer que tem problema nisso aí tudo. E aí o sistema começa a se corroer por dentro dele. Então, nesse caso, como a gente falou, qualquer investigação recairia sobre a primeira instância, e não na última, como está sendo o caso. E toda essa percepção faz justamente comprovar que é uma blindagem, né? Agora,
Mesmo que haja proteção legal baseada na instituição para a proteção desses dados, a gente cabe lembrar que são todos funcionários públicos. E será que investigar casos, evidências como escritório de esposa com um contrato de 130 milhões de reais baseados no contratos espúrios com o Banco Militar, quase numa ação, digamos, quase que pornográfica juridicamente, será que isso não é de interesse do povo para o qual os funcionários públicos trabalham, que o povo venha saber do que está acontecendo nessa sistemática? Eu me pergunto e eu acho que sim. Apesar de que a gente poderia olhar, não é ilegal, mas ações como essa que acontecem e se materializam dia após dia no STF vão se tornando imorais. Por mais que se diga que eles têm direito a ter participação em empresa, ter fazenda, ter lá o que for, mas começa a causar muito espanto. Quando na semana passada a gente viu um levantamento que diz da Corte Suprema os ministros têm participação em 31 empresas, dos quais o ministro Gilmar Mendes é o campeão com participação em 6. Ou seja, será que no STF hoje, na nossa Corte Suprema, onde todos os assuntos vão parar, onde as causas milionárias de multas de grupos extremamente poderosos, como Banco Master, JBS, quem julga as causas são os familiares dos maridos daqueles que vão julgar essa causa na instância final do STF? Será que esse arranjo jurídico é salutar para o Brasil? Será que é isso que a gente quer para a nossa Corte Suprema, que nos julga os nossos casos e que deveriam estar se cuidando das cláusulas que são, das causas que são contra a Constituição e não desse tipo de coisa? Será que isso não levanta um monte de dúvidas e coloca toda a credibilidade da instituição na lama, que é o que a gente está vendo hoje? Será que o judiciário brasileiro não está se aproximando do que era o legislativo, que virou, praticamente, a gente falava que era um balcão de negócios, com as emendas parlamentares, com orçamento secreto e por aí vai? Será que a gente está chegando nesse nível? E agora, o que vai acontecer? Se a delação acontecer do Vorcaro aí, que o Brasília está tremendo, baseada nesse vazamento aí das informações desse celular, o que vai acontecer? As informações estão dando conta agora que a cúpula do STF, aí, o grupo do ministro Alexandre, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Zanin, ministra Carmen Lúcia, eles estão se implodindo por dentro, porque existe o medo do próprio Alexandre de Moraes, conforme estão sendo divulgados nas mídias, de ter feito um dossiê contra eles todos. Olha o nível de vulnerabilidade que a nossa Corte Suprema chegou e de onde esses acordos espúrios da nossa República Brasileira vão chegando. Como colocado pelo Carcará, será que o presidente Lula deu carta branca à Polícia Federal para atuar nesse caso? E fazer o que for preciso aí contra os dados aí que foram já expostos em parcialidade pelo ministro Dias Toffoli? E aí com isso vem uma questão toda política por trás, com Alexandre de Pacheco, o novo ministro do STF, indicação. A coisa é tão absurda que a gente começa a se pensar nas causas impossíveis. E aí vem alguém falar em teoria da conspiração. Pode ser uma conspiração. Mas ligando ponto A, ponto B e todo esse histórico recente do que a gente vem acompanhando, não dá margens às dúvidas a gente pensar casos como esse, quando não deveria ser. Quando a gente deveria ter os mais elevados índices morais de conhecimento técnico jurídico naquela corte em Brasília, protegendo a nossa Constituição. E hoje eu vendo, tristemente, eu vendo de novo uma reportagem lá que estava sendo filmada na frente ali do STF, a corte ela está toda cercada, e já não é novo, já tem um tempo. Então, as instituições do Brasil, a nossa Suprema Corte, que era para defender o povo, hoje ela se defende do povo, porque ela tem que manter o povo afastado, né? Tudo que acontece ali é espúrio, tudo é sobre sigilo. Agora, falando sobre sigilo, por que o caso também não estava sob sigilo e por que o nome deles, dos 4 funcionários, foram colocados na mídia? Se tudo que acontece ali é sobre sigilo. Por que não o ministro Alexandre de Moraes colocar e quebrar nas cláusulas de sigilo o que ele conversou com o presidente do Banco Central, com Galípoli? O que foi conversado? O que se falou? Mas agora, quando é para queimar os funcionários porque dizem respeito a uma blindagem do sistema, os nomes saem assim tranquilamente.
E as penas já impostas já são assim, eu fiquei abismado, porque parece que já foi um pré-julgamento. Os 4 funcionários já estão de tornozeleira, já perderam passaporte, não podem se aproximar dos sistemas, das suas unidades de trabalho. Caramba, já foi julgado assim? Será que esse mesmo comportamento seria aplicado à esposa de ministro no escritório que recebe 130 milhões? Que dois pesos, duas medidas são essas no sistema judiciário? A gente vai ver isso tudo de novo e tudo em prol de dizer que estamos defendendo que a democracia brasileira está sob ataque? Eu acho, Miquel, que ninguém aguenta mais isso no Brasil. A gente, como falou, vai começar o ano e aí isso vai acontecer até que o sistema seja minguado. Porque o que dá a entender é que essas autoridades elas vão queimar sobre cinzas a República, mas que elas ainda continuem podendo caminhar sobre as cinzas. E aí a gente vê todas as instituições, seu Senado Federal, Forças Armadas, ministros da Justiça, todo mundo que era para estar defendendo, e agora está todo mundo em rede nacional pedindo explicações, de todo mundo aí ou sendo parte do sistema ou agindo no submundo para que isso aí aconteça. Triste.